Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. Como parte das atividades de recepção aos novos estudantes do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, o IESA, a unidade realiza nesta semana uma série de atividades. Na terça-feira, dia 19 de março, às 10 horas da manhã, o IESA recebe a socióloga e youtuber Sabrina Fernandes, que vai falar sobre a criminalização de condutas contra o meio ambiente. No dia 20 de março, quarta-feira, às 2 horas da tarde, haverá uma mesa redonda com o tema Reforma Agrária e a criminalização dos movimentos sociais. O evento contará com a presença de Gilvan Rodrigues, membro da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, o MST. E no dia 21, às 6h30 da tarde, haverá uma roda de conversa sobre astronomia com participação de membros do Clube de Astronomia Cecília Paine, da UFG. As atividades acontecem em frente ao Instituto de Física da UFG, que fica no campus Samambaia. E hoje é segunda-feira, dia da nossa parceria com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A jornalista Ana Carolina já está na linha para trazer as novidades da semana aí da UEG. Olá, Ana. Tudo bem? O que você nos conta hoje? Bom dia, Ana Flávia. Tudo bem? Bom dia, ouvinte do Intercampus. Hoje vou comentar sobre as principais notícias da semana na UEG que ocorreram nessa última semana e alguns eventos também que vão ocorrer na próxima semana. Professoras e alunas egressas do curso de Cinema e Audiovisual do campus Goiânia Laranjeiras foram homenageadas na última terça-feira, dia 12. Elas receberam o Prêmio Mulher Combativa, uma distinção concedida a mulheres que se destacam em suas áreas de atuação. As professoras Ana Paula Ladeira, Ceissa Ferreira, Júlia Mariano, Thaís Oliveira, Welbia Carla Dias e Georgia Sinara foram contempladas com o prêmio, assim como as egressas Larissa Fernandes e Lidiane Reis. A honraria é uma iniciativa da deputada estadual Isaura Lemos, da vereadora goiana Tatiana Lemos e do vereador William Panda, de Aparecida de Goiânia. E alunos egressos da UEG exibiram seu curta-metragem Guará neste domingo, 17, no Cinecultura, em Goiânia. Os diretores Fabrício Cordeiro e Luciano Evangelista são ex-alunos da especialização em cinema e audiovisual, assim como Caco Olímpio, da equipe de arte do filme, Bárbara Zaiden, segunda assistente de direção, e Guarani Neto, que fez o platô do filme. E o filme traz o lobisomem Guará, que aterroriza as ruas da capital goiana em uma matança desenfreada. Essa foi a primeira exibição do filme em terras goianas, mas a estreia foi em janeiro deste ano, durante a 22ª Mostra de Tiradentes, em Minas Gerais. E em sua 8ª edição, o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, EPEX, do campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas, Henrique Santilo, será realizado no dia 9 de abril. O evento tem como objetivo socializar as ações desenvolvidas na universidade, baseadas na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. As inscrições podem ser realizadas no link disponível no site da UEG, www.ueg.br, na parte de eventos. E lá também o candidato, a pessoa que tem interesse em apresentar um trabalho, um paper ou um pôster, pode ver também assim as datas exatas que vão ocorrer a apresentação de trabalhos, e vão poder enviar os seus trabalhos, os seus resumos, E por hoje é isso, Ana Flávia. Até a próxima semana. Ok, Ana, muito obrigada. E até semana que vem, então, com mais informações aí da Universidade Estadual de Goiás. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. A Universidade Federal de Goiás ainda tem 1.532 vagas a serem preenchidas por estudantes que participaram do SISU 2019 e manifestaram interesse em ingressar na universidade.
A lista de candidatos que podem aí ocupar essas vagas foi divulgada na semana passada, na convocação da primeira etapa de uma chamada pública presencial que a UFG realiza a partir de hoje, de acordo com cada regional da universidade. Para a Regional Goiânia, estão disponíveis mais de 800 vagas em praticamente todos os cursos da universidade. As matrículas começam amanhã, 19 de março, e prosseguem até sexta-feira, dia 22. Essas matrículas são feitas de maneira escalonada por curso. O local para a realização dessa matrícula será o Centro de Cultura e Eventos, que fica no campus Samambaia, sempre no período da tarde, com os portões abrindo a 1h da tarde e fechando às 2h. Na convocação da chamada pública são listados até 5 candidatos por vaga, por ordem de classificação, e todos os interessados devem comparecer na data e horário determinados no cronograma, divulgado na página sisu.ufg.br. Para efetivar a matrícula, o candidato precisa estar com todos os documentos exigidos. O diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG, o professor Laurence Gonzaga, em conversa com a jornalista Isaura Carrijo, explicou como funciona esse chamamento público para ocupação das vagas ainda disponíveis na UFG. Essa chamada pública, ela prevê uma sessão única de seleção e matrícula, né, onde para cada vaga que ficou remanescente ou ociosa, nós chamamos 5 candidatos por opção de participação. Então, é um momento que ali é colocada a vaga ociosa e é feito a chamada nominal do candidato. Não estando presente, é chamado próximo. Ou com documentação incompleta, é também chamado próximo. Onde que acontece essa chamada, professor? Essa chamada pública, ela acontece em cada regional da universidade. Regional Goiânia, Catalão, Goiás e Jataí. Cada um com datas diferentes. É por isso que é importante que observe no edital, nos seus anexos especial do cronograma, que é o anexo 2 do edital, para ver justamente as datas. Goiânia começa na terça-feira, dia 19, tá? E termina na sexta. E por grupo de curso, ou seja, os cursos serão escalonados. Lembrando ainda que durante a realização da chamada pública, a UFG não permite a entrada de pessoas ou documentos depois do horário previsto. Por isso, é imprescindível que o candidato esteja com toda a documentação para a matrícula e, no caso dos cotistas, com a comprovação perante as comissões de verificação. O professor Laurence também explicou à jornalista Isaura Carrijo que, na chamada pública, o estudante cotista não poderá recorrer da decisão das comissões de verificação, conforme já prevê o edital. Essa é uma sessão pública que acontece a seleção no momento e a matrícula. Então, ele tem que ser chamado, a documentação tem que ser observada e atendida, bem como o deferimento nas comissões, conforme a opção de participação, a opção de cota do candidato. Se for deferido, a matrícula é feita na hora. Ele já vai no outro dia para a aula. Ou no mesmo dia, se for um curso noturno, por exemplo. Certo. Então, no caso de um candidato cotista, né? Ele vai passar naquele momento ali pela comissão de verificação? Correto, perfeito, é isso mesmo. E, nesse caso, se for indeferido, ele vai poder recorrer dessa decisão num outro momento? No nosso edital é previsto, é o único momento que não tem como interpor recurso contra a decisão da comissão, é na chamada pública, em função da especificidade desse processo de seleção e matrícula, porque é feito tudo na hora. Foi indeferido, já tem um outro candidato aguardando para fazer a análise e possível matrícula, né? Na Regional Catalão da UFG, a chamada pública será realizada nos dias 19 e 20 de março. Na Regional Goiás, apenas no dia 25 de março. E na Regional Jataí, a chamada pública começou hoje e termina amanhã, 19 de março. A UFG irá divulgar uma segunda chamada pública para ocupação de vagas ainda disponíveis na universidade, mas isso só irá acontecer em agosto, para cursos que têm ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2019. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Fatos e canções, casos e curiosidades da música brasileira e estrangeira. Todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Estamos apresentando Intercampus. Estão abertos
abertas as inscrições à 12ª edição do curso de Matemática Básica, promovido pelo Programa de Educação Tutorial da Licenciatura em Matemática da UFG. Esse programa de educação tutorial é chamado de PETMAT. O curso, que é um projeto de extensão ligado à Faculdade de Matemática da UFG, tem o objetivo de auxiliar aqueles que possuem dificuldade em matemática. Para a gente saber mais sobre esse projeto de extensão, a gente conversa agora por telefone com a professora Vânia Lúcia Machado, da Faculdade de Matemática da UFG. Bom dia, professora. Obrigada aí por conversar com a gente. Bom dia a todos. Pois não, estou à disposição. Então, professora, a gente em outros momentos, né, inclusive a gente já falou desse curso de matemática básica aqui na Rádio Universitária, no programa Intercampus, né? Vários alunos já passaram por esse curso, né? Em geral, qual que é o perfil desses alunos, professora? Pois esse curso de matemática básica, ele é muito importante. Primeiro porque ele atende uma clientela diversificada. Nós temos desde professores do ensino fundamental, anos iniciais, até pedreiro, dona de casa, costureira, e também adolescentes, aqueles adolescentes que já estão no ensino médio, mas que têm muita dificuldade. A gente sabe que, assim, primeiro eu vou falar um pouco da história da ideia desse curso, porque ela surge a partir de uma demanda, né? Ela surge a partir de uma ansiedade dos próprios professores. O PETMAT desenvolve vários projetos, e aí nesses projetos a gente está sempre inserido em escolas, em contato com professores de ensino básico. E esses professores sempre vêm falando, alegando a mesma coisa. E mesmo nós também, no ensino fundamental, no ensino superior, percebemos essa dificuldade dos nossos alunos que ingressam no curso de matemática com dificuldades na matemática básica. E a base é fundamental, né? Porque se você entende a matemática ali na base, o restante é a construção daquela base, né? Diversificação e construção daquela própria base. Então, a base é fundamental. Então, essa extensão surgiu dessa ideia, dos próprios professores falaram, mas meus alunos têm muita dificuldade, não é com a minha disciplina, mas é com a matemática básica. E aí, a partir disso, a gente foi fazendo um levantamento. Então, assim, o nascer desse projeto, ele foi gestado por muito tempo, porque aí a gente foi levantar os conteúdos. Quais os conteúdos, então, que os alunos têm mais dificuldade? E de que forma a gente poderia atender esses alunos. Professora... E aí, a partir daí, surge, então, o material que é criado pela equipe. Né? Então, a nossa clientela, ela é muito especificada na idade também. Então, nós vamos ter desde adolescente até adultos de 60, 70, não tem limite. Professora, mas assim, se a gente for pensar, né, na nossa prática diária, a gente usa matemática para tudo, né? Por que então que as pessoas têm tanta dificuldade em aprender matemática? É verdade, você tem toda a razão. Se a gente for analisar, a matemática está em tudo. Só que ela tem uma matemática que é a matemática científica, né? E tem a matemática do cotidiano. A matemática do cotidiano a gente faz automático, sem usar nenhum raciocínio. Por exemplo, o pedreiro, se levanta uma parede num ângulo de 90 graus, ele faz aquilo sem perceber que ali tem muita matemática, né? E ele faz porque ele aprendeu com o pai, ou aprendeu com outro pedreiro, ele sabe dar certo e faz. Mas não compreende, entendeu? A diferença do senso comum com a ciência, né? Você faz, mas não compreende. Por exemplo, você toma um chá e ele resolve. Mas você não tem a compreensão científica porque aquele chá te beneficia. A mesma coisa a matemática. Então, apesar de a gente usar ela no dia a dia, ela ainda tem na escola, quando ela se torna uma ciência e vai para a escola não conseguiu fazer ainda, quer dizer, um desafio para nós que estamos formando professores, né? Como transformar essa matemática do dia a dia na matemática da escola, na matemática do cotidiano. O aluno não percebe muitas vezes essa matemática. E aí é a dificuldade, por exemplo. Então, esse curso de matemática básica que a gente executa nesse projeto, a proposta é essa. É de mostrar os detalhes, é de mostrar onde está, é de mostrar, assim, a construção daquilo. Não simplesmente fazer uma conta, entendeu? Você vai e faz uma conta. Não, mas qual o significado daquela conta, onde está aquela conta. Então, ele é toda uma proposta contextualizada.
Porque eu acho que quando você faz uma coisa assim sem significado, a chance daquilo virar um aprendizado significativo é bem maior. Professora, quantas vagas são oferecidas aí para esse curso de matemática básica? Como é que a pessoa faz para se inscrever? Tá, são 150 vagas que a gente oferece. Nós temos uma equipe hoje de 10, acho que mais 11. Esse semestre a gente está com 11 ou 12 pessoas. Nós temos entre bolsistas, estagiários e 2 coordenadores. Sou eu e o professor José Pedro Ribeiro Machado Ribeiro, que é um dos fundadores desse curso, né? Ele é o que idealizou e juntou com outras pessoas e aí construiu todo esse material. Então, e a gente está sempre presente. Então, nós temos os bolsistas do PESMAT, alguns estagiários, né, do curso de matemática, e a gente está sempre acompanhando eles nas aulas, observando, a gente planeja junto. Ele passa por 2 momentos, né, assim, durante o andamento do curso, que é o momento em que a gente planeja, discute, avalia a aula, como foi, o que tem que melhorar e tal, e executa a aula no sábado. No sábado, das 8 ao meio-dia. Quer dizer, é outra coisa, né? Se a pessoa se levantar no sábado de manhã para assistir uma aula de matemática, já é um empenho muito importante, quer dizer, é uma vontade, um desejo em aprender matemática. E vou te falar uma coisa, matemática é importante para tudo. Não só para você fazer as coisas ligadas à matemática, mas na sua vida, né? A matemática, ela ajuda você na organização das ideias, por ser uma ciência exata, né? Então é muito importante a matemática. As aulas são... brincadeira com relação à matemática. E você faz inscrição a partir do site do IME, do Instituto de Matemática. Lá vai ter, ou no SET, pelo telefone, né? Tem lá o telefone do SET, eu agora de cabeça não me lembro, mas o telefone do Instituto de Matemática é 3251, né? Que é 1200. Ou pelo site. E você tem lá uma ficha, um questionário que você vai preencher, tá? Tem alguma taxa, professora? É gratuito, ele não cobra nenhuma taxa, né? Que é ligado à universidade. As aulas na Praça Universitária, no Centro de Aulas B, que é ali em frente à medicina, do lado da Faculdade de Educação. É naquele centro de aulas. É na Praça Universitária, que é para facilitar também para as pessoas da comunidade, né? Porque não é um curso voltado só para os alunos, é um curso voltado para a comunidade. E todo sábado, então, de 8 ao meio-dia, né, professora? O curso dura quanto tempo? O curso dura 13 aulas, são 13 encontros no sábado. Ele vai terminar em julho, esse semestre termina em julho, não me recordo direito a data, enfim, vai ser julho, encerra em julho. E aí, em agosto, a gente começa um novo curso. Então, quem tiver interesse, né, professora, é só procurar aí na internet, então, o curso de matemática básica oferecido aí pelo Instituto de Matemática da UFG, não é isso? É isso mesmo. Então, a gente está convidando toda a comunidade para se inscrever, mesmo que você não esteja ligado diretamente ao curso de matemática, mas para a sua própria vida, entendeu? A coisa do raciocinar, do envolver com um grupo de estudo, é muito bacana, é muito importante. Tá? Todos são convidados para se inscrever e participar com a gente. A equipe é muito competente. Professora o início é agora, né, no próximo sábado. Tá certo. Professora Vânia Lúcia Machado, do Instituto de Matemática da UFG, muito obrigada por suas informações. Parabéns aí pela iniciativa, né? E sucesso aí no curso de vocês, então. Muito obrigada. Até mais, professora. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Você tem um encontro marcado com os grandes compositores da história da música. Sala de Concertos, um programa com 5 décadas de tradição na divulgação da música erudita em Goiás. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 10 da noite. Universitária, a rádio da qualidade musical e da diversidade cultural. Voltamos a apresentar Intercampus. O
Prática Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás está retomando hoje suas atividades. Uma das atribuições do órgão é prestar assistência jurídica a pessoas carentes. Para nos contar mais sobre o trabalho que este núcleo desenvolve, a gente conversa agora com a professora Carolina Chaves Soares. Ela é vice-coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UFG. Olá, professora Carolina. Obrigada aí por aceitar nosso convite. Bom dia. Obrigada pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes. Então, professora, que tipo de assistência, o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFG oferece às pessoas? O Núcleo de Prática Jurídica, ele atende causas que estejam em tramitação na Justiça Estadual da Comarca de Goiânia. Então, para os ouvintes entenderem, o Judiciário, ele atua principalmente na área federal, na área estadual e na área trabalhista. A gente não faz atendimento trabalhista nem na Justiça Federal, mas a gente faz tudo que seja da Justiça Estadual aqui na cidade de Goiânia. Professora, e quem é que pode ter acesso aí? Existe algum pré-requisito para a pessoa acessar esse serviço aí do núcleo? Todo núcleo de prática jurídica, ele é uma obrigação das faculdades de direito, né? E a missão dele é atender as pessoas carentes. Então, pessoas que não tenham condições financeiras de contratar um advogado particular e também de pagar as despesas do processo. Porque quando uma pessoa tem uma demanda no Poder Judiciário, a regra é que ela pague por esse serviço. Se a pessoa não tem condições, a lei estabelece, então, o direito dela de não ter essas despesas. Quem fixa o critério para a pessoa não ter os gastos com o Judiciário é o próprio Poder Judiciário. Não existe um critério, assim, por salário mínimo, mas o padrão que a gente utiliza na Universidade Federal de Goiás é renda individual de R$ 1.500 ou renda familiar de até R$ 3.000. Então, pessoas que ganhem até individualmente R$ 1.500 ou que a renda familiar máxima seja de R$ 3.000, podem procurar o Núcleo de Prática Jurídica para serem atendidos na Faculdade de Direito. Professora, neste caso, então, o que é levado em conta é a renda da pessoa ou da família, Isso. E não o processo em si, Por exemplo, um processo que envolva aí uma soma grande de dinheiro, Mesmo assim, o núcleo atende, não tem nada a ver com a causa, Isso. Por exemplo, vamos pensar que ela precisa fazer um inventário, alguém faleceu e deixou um imóvel. O valor do imóvel, pode ser superior a 100 mil, por exemplo. Mas o que a gente vai averiguar é realmente a capacidade da parte, independente do que ela esteja buscando. Aí é importante a gente deixar claro para os ouvintes que é o judiciário que vai dizer se a pessoa tem direito a esse benefício. Por isso que quando ela vai ao NPJ, a gente pede que ela leve um comprovante de renda. Se ela não tiver carteira assinada e contra-cheque, a gente vai pesquisar outros meios de demonstrar para o Poder Judiciário que ela não tem condições. Exemplo, se ela tiver cartão do Bolsa Família ou se ela receber algum benefício previdenciário, porque a gente precisa demonstrar que, apesar de o valor da causa ser maior, ela realmente não tem condições de arcar com as despesas daquele processo. E aí, professora, como é que o interessado, deve fazer para ter acesso a essa assistência aí do núcleo da UFG? Ela deve ir pessoalmente? Como que ela faz? O melhor é ela ligar e agendar. O nosso telefone é 3209-6316. 3209-6316. Ela pode ligar nesse número, preferencialmente no horário vespertino, e pedir para fazer um agendamento. Se ela agenda antes, ela já vai ter, a hora que ela chegar ao Núcleo de Prática Jurídica, ela já vai ter os professores e os estudantes aguardando para cuidar do caso dela. Se for mais fácil, ela pode também se dirigir ao Núcleo de Prática Jurídica, que fica ali na Praça Universitária, dentro da Faculdade de Direito, sem agendar. Mas aí, sem agendamento, a gente vai ver se naquele momento tem professores e estagiários disponíveis. Por isso que o ideal é agendar antes por telefone, para ela ter uma garantia que já vai chegar lá e já vai ter um atendimento melhor. Muita gente procura vocês aí, professor? Vocês conseguem atender a toda a demanda? A cada semestre a gente vê que a procura fica maior,
porque é uma propaganda boca a boca, né, do serviço que a universidade vem prestando. O atendimento no núcleo de prática jurídica, ele é feito como uma atividade de extensão para os alunos. Então, a limitação que a gente tem é em relação à quantidade de alunos disponíveis para atendimento e o próprio funcionamento da universidade. Quando os alunos entram de férias, a gente não assume casos novos, embora a gente continue acompanhando todos os processos que estão em andamento. Por isso, a gente costuma ter uma demanda represada e, às vezes, a pessoa precisa esperar um pouquinho para chegar o dia dela do atendimento, mas nada que demore muito. E se a pessoa estiver com pressa também, a gente anota, porque, às vezes, um cliente desmarca, a gente passa ela na frente. Então, a gente faz o possível para atender as pessoas com a maior rapidez dentro das estruturas da universidade. E aí, professora, esse atendimento começa, né? Ele é feito basicamente por estudantes com acompanhamento de professores, pelo que você disse, né? E aí, por exemplo, esse estudante sai do projeto de extensão, esse estudante se forma, mas o acompanhamento do processo continua? O acompanhamento do processo, ele é vinculado a uma disciplina que chama estágio supervisionado, né? Então, mesmo quando o aluno termina a disciplina, nós vamos ter outros alunos que passarão a fazer aquela matéria. E no período de férias, os professores, o judiciário tem férias, né? Mas bem menor que as férias dos alunos. E aí, mesmo que os alunos estejam de férias, o acompanhamento será feito corretamente perante o Poder Judiciário. A gente faz o possível para que os alunos acompanhem aquele processo do início ao fim, mas dependendo da complexidade da causa, e se o judiciário atua de uma forma mais rápida ou mais devagar, o aluno não consegue ver a finalização da causa, mas o cliente pode ter a certeza que a causa dele será acompanhada do início ao fim. Todos os professores que atuam no núcleo de prática jurídica também são advogados. Então, não basta que sejam professores, são professores advogados que têm a responsabilidade profissional pelo acompanhamento daquela causa. Professora, e essas causas, né? Elas costumam ter êxito, né? As pessoas que procuram pelo serviço prestado aí pelo núcleo de prática jurídica, fica satisfeito com o serviço? Eles conseguem êxito nas suas causas? A nossa taxa de sucesso, felizmente, é muito grande. A gente tem bastante procura na área de família para ação de alimentos, né? Crianças que não estão recebendo o devido auxílio, então a gente ajuiza a ação pedindo pensão alimentícia. A gente também tem muita causa de divórcio, pessoas que se casaram e não querem mais manter aquele vínculo, tanto divórcio quando há um consenso entre os cônjuges, ou também quando apenas um quer se divorciar, a gente faz também, às vezes, ações na área de direito do consumidor, isso na esfera civil, e a gente costuma ter uma chance a gente costuma ter um êxito muito grande nessas demandas. O que às vezes atrapalha é a demora natural do Poder Judiciário, né? Assim, para o Poder Judiciário é normal, mas para a pessoa que está precisando, às vezes ela acha aquilo demorado. E às vezes a gente tem dificuldade também de encontrar a parte contrária. Então, por exemplo, ontem eu estava cuidando de um processo lá do Núcleo de Prática Jurídica, em que o pai que deveria pagar a pensão alimentícia está morando em Maceió. E aí o fato de a pessoa residir em Maceió faz com que o processo demore um pouco mais. Ou às vezes a pessoa está desempregada naquele momento. Isso tudo influencia no êxito da demanda, mas o comum do núcleo de prática jurídica é que a pessoa saia bastante satisfeita. Tá certo, que bom saber disso, professora. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui ao Intercampus. Eu que agradeço a oportunidade, vou repetir o telefone, 3209-6316. Se a pessoa ficou em dúvida se a causa dela pode ou não ser atendida pelo núcleo de prática jurídica, é só ela ligar no telefone que aí a gente analisa o caso dela individualmente e a gente está à disposição para toda a comunidade. Tá certo, professora Carolina Chaves Soares, vice-coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UFG. Muito obrigada por suas informações e até a próxima oportunidade. Obrigada, um bom dia. Bom dia. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.